A reforma tributária brasileira está em curso. E com ela, um desafio monumental para a contabilidade das empresas: o novo Imposto sobre Valor Agregado, o IVA. O material de referência recente propõe uma metodologia de registro, mas acende uma controvérsia que vai muito além de um simples lançamento contábil. A questão que vamos analisar hoje é profunda. Os créditos de IVA, que se tornarão uma constante nos balanços, devem ser classificados no ativo não circulante, aguardando pagamento ou recebimento, ou devem nascer no ativo circulante, refletindo sua essência operacional. Eu defenderei que a abordagem mais prudente e tecnicamente correta, baseada nos princípios do pronunciamento contábil CPC 32, é a classificação inicial no ativo não circulante. E eu vou sustentar que essa abordagem, embora pareça cautelosa, cria uma perigosa distorção da realidade econômica. O crédito de IVA é a corrente sanguínea do ciclo operacional. E, como tal, o seu lugar é no ativo circulante desde o primeiro segundo. Tentar enquadrá-lo nas regras do CPC 32, que é uma norma pensada para tributo sobre o lucro, é um erro conceitual que pode levar a decisões de gestão e de crédito bem equivocadas. Vamos então detalhar nossas posições. Minha tese é que o crédito de IVA a compensar deve ser registrado no momento da transação no ativo não circulante. O material base ilustra isso muito bem. Numa compra de mercadorias de, digamos, R$100 mil, com um IVA de 27 mil, o lançamento seria um débito de 100 mil em estoques, que é circulante, claro, mais um débito de 27 mil em IVA a compensar, alocado no ativo não circulante, contra um crédito de 127 mil em fornecedores. Por quê? Porque, na ausência de uma norma específica para o IVA, a gente deve se guiar por princípios. E o princípio mais robusto que temos para ativos fiscais futuros vem do CPC 32, a nossa norma sobre tributos sobre o lucro. A lógica é que o direito pleno e irrestrito à compensação desse crédito está condicionado a um evento futuro: o pagamento efetivo ao fornecedor, reclassificado para o ativo circulante. Antes disso, temos um direito mais um direito condicionado. É uma abordagem que preza pela prudência, sabe? E pela representação fidedigna da natureza desse ativo em cada momento do tempo. Entendo a busca por um fundamento normativo, mas eu discordo veementemente do caminho escolhido. Minha posição é que essa classificação no não circulante é um formalismo que ignora a substância econômica. O crédito de IVA deve ser um ativo circulante por natureza, desde o seu fato gerador. O ponto fundamental para mim é este: o IVA é um imposto sobre o consumo, ele não é sobre o lucro, ele pulsa a cada compra e a cada venda. A sua realização, que é o uso para abater débitos do próprio imposto, é esperada, é planejada e é certa de ocorrer dentro do ciclo operacional da empresa. Isso é a definição de livro-texto de um ativo circulante, né? Usar o CPC 32 aqui é um equívoco metodológico. O CPC 32 ele foi criado para lidar com as diferenças temporais entre o lucro que a contabilidade apura e o lucro que o fisco tributa. O IVA não tem nada a ver com o lucro, ele é um imposto transacional que, na verdade, só passa pela empresa, não pertence a ela. A contabilidade tem que refletir a agilidade e a liquidez que esse crédito representa para o capital de giro. E classificá-lo no não circulante, mesmo que seja por um dia, obscurece totalmente essa realidade. Você toca no ponto nevrálgico da nossa discussão: a adequação do CPC 32. Mas veja bem, não se trata de dizer que o IVA é um imposto de renda. Trata-se de aplicar um princípio contábil universal a uma nova realidade. Na ausência de regra específica, a boa técnica contábil nos manda buscar por analogia em pronunciamentos que tratem de situações com lógicas semelhantes. E a lógica de um ativo fiscal diferido, presente no CPC 32, é a de um direito futuro. O pronunciamento nos ensina a ser cautelosos e a reconhecer um ativo como de curto prazo apenas quando sua realização nesse horizonte de tempo é incondicional. A reclassificação do não circulante para o circulante no momento do pagamento não é uma complicação.
Pelo contrário, é a representação fiel de uma mudança de status. O ativo deixa de ser um direito condicionado para se tornar um direito líquido e certo no ciclo operacional. É a prudência em ação. Permita-me discordar frontalmente. Isso não é prudência. Isso é um erro conceitual com consequências práticas bem graves. Forçar a mecânica de um imposto sobre consumo na estrutura de uma norma sobre imposto de renda não é usar uma analogia. É tentar usar as regras de uma maratona para arbitrar uma partida de xadrez. As lógicas são fundamentalmente incompatíveis. O CPC 32 busca conciliar o tempo do lucro contábil com o do lucro fiscal. O IVA, de novo, não tem a ver com apuração de lucro. Ele é um pulso que acontece a cada transação. A questão não é se o direito é condicionado, mas se a sua realização é esperada para ocorrer no ciclo operacional. E a resposta para qualquer empresa saudável é um sonoro sim. Agora, vamos para a prática. Imagine um analista de crédito avaliando o balanço de uma empresa que seguiu essa sua lógica. Ele vai ver um ativo circulante artificialmente menor e um ativo não circulante inflado. O índice de liquidez corrente, que é um dos principais indicadores de saúde financeira de curto prazo, vai estar distorcido para baixo. Esse analista pode, com base nesse dado, negar um empréstimo essencial para a operação. Isso não é teoria, é uma consequência real e prejudicial de uma classificação contábil que não espelha a realidade do negócio. Mas o que você chama de distorção, eu chamo de precisão. E essa busca pela precisão nos leva diretamente ao nosso segundo ponto de atrito. Qual é, de fato, o momento em que nasce o direito irrestrito a esse crédito? A metodologia do material de referência é clara ao afirmar que só tem o direito a compensar esse IVA quando houver o evento financeiro. A transação de compra cria a expectativa do direito, mas é o evento de caixa, o pagamento, que o converte em um ativo plenamente realizável no curto prazo. A contabilidade deve registrar essa nuance. O exemplo do crédito gerado numa venda a prazo, com o mecanismo de split payment, é perfeito para ilustrar isso. O valor do IVA fica retido na plataforma de pagamento e só é liberado para a empresa usar em suas compensações depois que o cliente final paga a fatura. A condição é material, é contratual, não é uma mera formalidade, sabe? Ignorar essa trava temporal e classificar tudo como circulante desde o início é antecipar um direito que ainda não está plenamente sob o controle da empresa. Você está focando no evento financeiro, mas isso ignora o pilar da nossa contabilidade, o regime de competência, que nos manda reconhecer os fatos quando eles ocorrem e não quando o caixa se move. O fato gerador do crédito de IVA do ponto de vista tributário e econômico é a entrada da mercadoria no estoque ou o faturamento do serviço. A transação aconteceu, a obrigação com o fornecedor e o direito perante o fisco nascerão ali, naquele instante. O caixa é apenas a consequência, é a liquidação. A primazia da essência sobre a forma exige que a gente reconheça o ativo creditório no momento da compra. O risco de um não pagamento ao fornecedor, que em tese impediria o crédito, é um risco operacional como qualquer outro, que deve ser gerido e provisionado se for relevante, mas não pode ditar a classificação contábil padrão de 100% das operações. E sobre o split payment, ele na verdade reforça o meu argumento. Ele foi desenhado para garantir o repasse. Ele torna o risco de não realização do crédito praticamente nulo. A disponibilidade do crédito fica atrelada ao prazo de recebimento do cliente, que já é, por definição, um ativo circulante chamado contas a receber. É totalmente incoerente ter o principal da venda no circulante e o imposto acessório com realização garantida no não circulante. Certo, mas essa sua lógica, focada no ciclo de uma única transação, talvez não contemple a mudança estrutural que o IVA trará, e este é nosso terceiro ponto de debate. O material de referência aponta, e eu acho que corretamente, que a nova regra vai inverter a cultura contábil. As empresas que hoje geralmente têm imposto a recolher passarão a ter saldos permanentes e expressivos de imposto a recuperar. A gente está falando de um ativo fiscal que não será zerado ao final de cada mês. Ele vai ser um saldo credor estrutural no balanço.
Classificar esse montante, que pode ser significativo, no ativo não circulante, demonstra corretamente que se trata de um ativo de mais longo prazo, que será utilizado para abater débitos futuros ao longo de vários meses, ou até mesmo compensado com outros tributos federais, um processo que pode sim ultrapassar o ciclo operacional de 12 meses. Manter esse saldo estrutural no não circulante reflete a sua natureza de um crédito fiscal permanente que a empresa carrega consigo. Olha, eu concordo integralmente com a premissa da mudança de paradigma, mas eu chego à conclusão diametralmente oposta. É justamente por ser um saldo credor constante que se renova a cada ciclo de compra e venda que ele se comporta como uma conta corrente tributária com o governo. Essa natureza rotativa de ser constantemente consumido pelos débitos das vendas e reabastecido pelos créditos das compras é a característica essencial de uma conta de capital de giro. E capital de giro, por definição, pertence ao ativo circulante. Manter um saldo credor operacional, expressivo e recorrente no não circulante seria um absurdo conceitual. Seria análogo a uma varejista classificar parte do seu estoque de giro rápido como ativo não circulante sob o argumento de que ela sempre terá um nível mínimo de estoque na prateleira. Ninguém faria isso porque esse estoque é o coração da operação de curto prazo. O mesmo vale para esse saldo credor de IVA. Ele não é um investimento de longo prazo. Ele é parte integrante e vital da liquidez operacional da empresa. Retirá-lo da análise do capital de giro é esconder uma das principais fontes de financiamento da operação. Em minha conclusão, eu reitero a minha posição. A metodologia que classifica o crédito de IVA inicialmente no ativo não circulante é a mais alinhada com os princípios contábeis da prudência e da representação fidedigna em etapas. Ela não distorce, ela refina a informação, distinguindo com clareza um direito potencial ainda condicionado a um evento financeiro de um direito plenamente realizável no curto prazo. Em um momento de transição tão profunda no sistema tributário, optar por uma visão mais cautelosa e estruturada do balanço patrimonial não é apenas defensável, é a atitude mais responsável para com os stakeholders. E eu concluo que a essência econômica e a integração total do IVA ao ciclo de negócios de uma empresa não deixam margem para dúvida. Seu lugar é no ativo circulante desde o início. Priorizar a substância econômica sobre uma aplicação forçada e, para mim, conceitualmente inadequada de uma norma contábil de outra natureza, é o único caminho para fornecer aos gestores, investidores e credores uma visão fiel da liquidez e da eficiência operacional da empresa. A contabilidade deve ser uma lente que torna a realidade econômica mais clara, não um véu que a obscurece com formalismos que não se aplicam. Fica evidente que a materialização contábil da reforma tributária será um terreno fértil para discussões técnicas de alto nível como esta. A abordagem que prevalecer, seja ela qual for, terá implicações diretas e significativas na análise financeira e na gestão estratégica das empresas brasileiras nos próximos anos. Exatamente. O material que serviu de base para nossa conversa hoje apresenta um caminho detalhado e bem fundamentado, mas a reflexão crítica sobre seus pilares, como fizemos aqui, é crucial. Os profissionais de contabilidade e finanças precisarão fazer essa mesma análise para se adaptar corretamente a esta que é, sem dúvida, uma mudança de paradigma em nosso sistema tributário.